Bom, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui estudar em São João da Boa Vista. São João tinha uma tradição de violão muito interessante. Tinha o Zé Lanzac, que nos anos 30 provavelmente foi o maior violonista brasileiro, na opinião do Isaías Sávio lá. E quando eu cheguei lá, tinha tido um festival de música. Eu cheguei no ano seguinte. E o vencedor era um jovem violonista de São João que foi estudar no Rio de Janeiro. E quando ele vinha nas férias, fizemos algumas serenatas aí. Eram dois irmãos, o sonho deles era chegar a ser como os irmãos Abreu, que era o grande duo da época. Recentemente, há uns anos atrás, o Fábio Zanon, que além de grande violonista, é um grande historiador da música, ele disse que o violão do século XX tem duas unanimidades. Tem Segovia no solo e os irmãos Assad no duo. Nosso entrevistado, Sérgio Assad. Sérgio, obrigado aqui por ter aceitado aqui o nosso convite aí. Espero que devidamente vacinado aí nos Estados Unidos. Grande prazer, Nassif. Sempre prazer te rever. Vacinado, sim, já há meses. Pois é. Com direito a visitar o Brasil. Eu, depois que fui vacinado, fui para São João da Boa Vista, lá para ver minha mãe, que está só com seus 90 anos, já se aproximando dos 91, ainda com plena saúde. A Dona Ica é uma figura extraordinária aí, Ainda canta, hein? Canta bem. Canta lindamente, lindamente, lindamente. E o seu Jorge, que era o pai do Sérgio, era um bandolinista e que ele viajava, mudava para facilitar o estudo dos filhos. Fala um pouquinho desse início, Sérgio. Vocês moravam em Ribeirão quando seu pai decidiu vir para São João, é isso? Teve idas e vindas, eu fiquei um pouco confuso com tanta ida e vinda, mas a gente passou a maior parte do tempo da minha infância mesmo em Ribeirão Preto. E eu acho que eu me lembro de passar um ano inteiro assim em São João da Boa Vista, que foi a época que começaram os festivais lá com a Dona Glorinha, isso lá deve ter sido em 66, 6 ou 7. talvez 66. E o meu pai tinha aquela paixão por música que eu até hoje não sei como é que isso surgiu, sabe? Diz a lenda que ele ganhou um cavaquinho numa rifa. Aí não sabia o que fazer com o instrumento e comprou os discos do Valdir Azevedo e tal, ouviu e foi tirando aquelas coisas de ouvido. Ele foi autodidata, ele aprendeu sozinho, mas você sabe como é música, ainda mais música interior naquela época, você acaba virando um elemento polarizador, né? Ele começava a agregar, então os músicos todos se encontravam, se conheciam e virava aquela família, né? Em todos os lugares por onde ele passou, nós nascemos em Mococa, o Odair e eu. Lá ele teve um conjunto regional, ele chegou a atuar na rádio de Mococa, como músico profissional até. Foi o único momento dele que ele foi músico profissional. No sentido de que a rádio de Mococa o contratava como um solista com o seu regional para acompanhar calouros e tal, e o salário dele é que eles pagavam o aluguel da casa. Olha só, mas já era um bom início lá. Exatamente. Agora, contam as lendas de São João que você teria ido para São João para ter aulas lá com o Zé Lanzac e acabou tendo com o Zé Lopes, que era um aluno do Zé Lanzac, é isso? A gente deixa as histórias serem floreadas e a gente nunca teve aula com o Lanzac. A gente ia visitar o Lanzac e ele já estava ele estava retirado. Ele tinha tido seus alunos, inclusive o Zé Lopes foi aluno dele, né? E tinha formado 4 violonistas ali que chegaram a fazer um quarteto ali em São João da Boa Vista. Eu não me lembro o nome dos outros, mas o José Lopes era um dos mais atuantes e foi nosso primeiro professor. O que aconteceu foi curioso. O José Lopes ele não tinha muito preparo. E ele realmente não tinha um preparo para enfrentar 2 crianças que tinham bastante talento. Então ele se enrolava logo nas primeiras lições, ele foi ficando enrolado e não sabia o que fazer com a gente. E a gente acabou indo ter aula com um maestro de uma banda, que era o seu Abrão, que também se enrolou com a gente. E é curioso como a gente foi tentando aprender ali em São João da Boa Vista sem condições. Infelizmente não aconteceu da gente estudar com o Lanzac. O motivo eu não me lembro qual foi. Mas a gente pegava os mestres do Júlio Sagreiras e tal,
E a gente tinha bom ouvido, né? Que meu pai vivia com músicos em casa. E a gente ouvia aquelas gravações que já conhecia, nos dava uma partitura e mais ou menos a gente conseguia decifrar a partitura. Embora não soubéssemos ler, a gente acompanhava as notas e sabia as divisões, porque ouvia, já conhecia a música e conseguia tocar. Vocês tiveram uma apresentação em São Paulo, se eu não me engano, que a primeira vez que mostrou o talento de vocês, é isso? Então, acho que o início nosso foi através da linguagem do choro, que meu pai era chorão. Então foi acompanhando o seu Jorge que a gente aprendeu os acordes e tudo. Depois de mais ou menos um ano que a gente tocava, acho que por aí, por volta de um ano de violão, antes da gente ir para São João da Boa Vista, eu acho. Apareceu lá em Ribeirão Preto um bandolinista de São Paulo, que era o... Como era o nome? Me fugiu o nome dele agora. Era um cara que vivia em Santo André, que tocava muito bem bandolim. E que apareceu lá por Ribeirão Preto, era amigo de meu pai, né? Como eu disse, as pessoas frequentavam muito. E ele disse, eu conheço o Jacó, eu acho que vocês tinham que tocar lá com o Jacó. E acabou falando com o Jacó, tem dois meninos ali que acompanham o choro. Naquela época era uma coisa raríssima, você imagina, 66, dois guris tocando choro, o choro já tinha morrido faz horas, né? E a gente acabou indo para São Paulo para conhecer o Jacó nos bastidores do Teatro Record, da TV Record. E o Jacó disse, se os meninos forem tão bons quanto você diz, o Garcia era o nome dele, do bandolinista, se eles forem tão bons quanto você diz, eles vão para o programa comigo, da Elisete. O Jacó, ele tinha uma coisa de mestre de cerimônias, ele era uma pessoa aberta para show, né? Ele sabia conduzir bem um espetáculo, né? Então, a gente se encontrou nos bastidores, tocamos um pouco ali, ele gostou e disse, vocês vão para o palco comigo. Treinou a gente para falar, mais ou menos, foi um negócio meio ensaiado, né? Quando eu falar isso, você diz aquilo, não sei o quê. Ele tinha o sentido do show, né, exatamente, para funcionar com duas crianças no palco. Né? E a gente acabou, eu tinha o quê? 12 anos, quando eu subi no palco do Teatro Record, quando aí tinha 8 anos. E aquilo foi uma maravilha, aquele teatro cheio, né, e você fazendo sucesso logo aos 12 anos de idade, parecia ser a coisa natural a ser feita. Né? A gente acabou não se afastando disso. Não, eu tive uma vez com aquele pianista, gente, que ele montou um concurso de violão em São Paulo, vocês deviam ter 15 ou 16 anos. Tinha uma parte para música erudita e uma parte para música popular. E o Odair ganhou para erudita e você ganhou para popular. Então, isso aí deve ter sido 67, talvez, ou 8, por aí. A gente foi para o Rio em 69. É possível que tenha sido 68, isso aí, foi pouco antes. Na realidade, esse concurso foi feito pela fábrica de violões de Giorgio. Era o Reinaldo de Giorgio, que tinha um programa de rádio e tal, e fez esse primeiro concurso de violão e dividiu em categorias. Mas a gente deveria ter caído na mesma categoria, que era de juvenil, né? Tinha 14, 15 anos nessa época. E o Odair era aquela criatura que jantava tudo, né? Então, eu falei, não vou competir com ele, não. Eu vou passar para o outro lado ali, eu vou lá entre os populares. Eu gostava já de música popular pra caramba, já arriscava tocar as coisas de ouvido, né? E eu fui para aquele lado ali e acabei ganhando também. Eu ganhei um setor, ele ganhou o outro. O Godinho competiu com você, ficou mortalmente ofendido. Ele disse que você tocou Baquianinha do Paulinho Nogueira, isso não é música popular, isso. Eu me lembro disso, teve um estresse na época. Mas eu tocava também, umas coisas que eu aprendi com... Lá em Ribeirão Preto tinham dois irmãos que tinham industriais, os irmãos Penha, que era uma indústria de máquinas agrícolas e tal. Mas a vocação deles realmente era de músico. Os dois tocavam bem violão pra caramba. Eles chegaram a fazer um disco para elenco. Edson e Altamir Penha.
É possível você ver, o YouTube tem gravações deles, é possível você ouvir. Era maravilhoso o que eles faziam. E o mais velho, o Altamir, era bom compositor e tal. E ele me ensinou algumas coisas dele. E eu tocava, que era música popular. Então o Gudim tem e não tem razão. Não, mas o Gudim é uma figura. Né? Mas daí você vai para o Rio especificamente para estudar com a Romina Távora, é isso? Exatamente. A gente estava meio. Conta um episódio antes, que foi o primeiro engano do mestre Isaías Sábio. Parece que seu pai levou vocês para o Isaías Sábio e o Isaías Sábio não foi frio na recepção, é isso? Eu não acho que ele tenha sido frio. Eu acho que o meu pai, como ele estava lá no interior e tinha acesso, quer dizer, ele conhecia o Lanzac, ele tinha uma boa referência de quem tocava bem. E tinha alguns amigos que chegaram a tocar violão bem, ele gravava. Meu pai tinha essa maneira de gravar, né? Já tinha o seu gravador e gravava. E tinha um chamado Aparecido que tocava hiper bem. Eu devo ter as gravações do Aparecido até hoje. Essas foram as nossas referências. Quando meu pai viu duas crianças que podiam tocar, ele achou que nós éramos uma coisa absurda, que ele nunca tinha visto aquilo, mas ele também não conhecia, ele estava no interior de São Paulo, né? Mas a verdade é que o Odair, sobretudo o Odair, né, com 9 anos de idade, já tocava a Catedral do Barros, tocava o Show da Saudade, bem, tocava essa coisa toda bem. Então, quando ele levou a gente para o Sávio, ele estava crente que o Sávio ia dizer: ah, seus filhos são maravilhosos. E o Sávio diz: ah, eu dou aula para ele. Tá bom. Já está acostumado também com um certo nível e não deu muita bola. Aí quando ele saiu da casa do Sávio, ele disse: aqui vocês não vêm. Vocês foram sozinhos para o Rio ou ele acompanhou vocês? Não, ele levou a gente e depois mudou com a família toda para o Rio. Né? Porque quando ele levou a gente para Monina, a coisa aconteceu assim. Lá em Ribeirão Preto, a gente já estava meio perdido, não ia sair dali. Né? Ele já tinha desistido da ideia do Sávio. Aí apareceu um jornalista carioca que conhecia os irmãos Abreu. E ele nos ouviu tocar, falou assim: nossa, vocês têm futuro, vocês têm que ir lá para o Rio estudar com a Monina. E meu pai ouviu aquilo, quem é a Monina e tal. Ele falou assim: peraí, vocês têm que ouvir os irmãos Abreu. Aí ele tinha umas gravações que a gente ouviu e ficamos chocados, porque a gente estava acostumado com aquele som de violão interiorano. O pessoal que tocava mais ou menos. Aquilo era um requinte absoluto. Meus irmãos Abreu eram gravações hiperproduzidas. Nem parecia violão aquilo na nossa. Enfim. Mas aí fomos lá ver a Monina. E lá no Rio, quando a Monina nos viu,
ela reconheceu o potencial e ela encheu a bola e o meu pai falou assim, agora vocês vêm, para cá vocês vêm. E alguns meses mais tarde a gente foi para o Rio. Foi uma transição assim meio dura, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer realmente. A gente foi sendo empurrado nessa direção. Né? E acabou dando tudo certo mais tarde. Mas esse início, os primeiros anos foram muito complicados. E o seu pai, como é que ele se virava no Rio? Meu pai, ele deixou toda uma estrutura que ele tinha, digamos, no interior. Meu pai era relojoeiro. Simplesmente deixou tudo para trás e foi para o Rio e foi lá procurar emprego. Não conseguiu, abriu uma loja ele mesmo e foi batalhando. Seu pai, que figura, rapaz, que figura. Meu pai era completamente alucinado. Né? E Mas é atrás de um sonho, né? Acho que ele sempre quis ser músico, né? Ele tinha essa paixão enorme e via aquele potencial que a gente tinha. Assim, vocês serão músicos profissionais. Eu faço tudo que for possível para dar essa chance a vocês. Né? E a Monina, qual que era o segredo da Monina? Uma coisa que eu vi muito interessante, acho que um depoimento que você deu para o Zanon, que ela fazia vocês ouvirem outros instrumentos também para ter mais flexibilidade na convivência com o violão, é isso? Sim, a Monina era uma pessoa muito... como é que eu posso dizer? Era uma pessoa maravilhosa, para começo. Eu acho que não era a professora que você... que te passa um conhecimento teórico. Ela era muito inspirada. A Monina era uma pessoa que tinha muita fantasia e ela tinha uma intuição muito forte. Acho que baseada na intuição dela, que ela nos ensinou, e Elza Abreu também. Então tem que a coisa técnica, cada um desenvolveu o que pôde, do jeito que pôde. Ela não dava muita informação técnica. Era uma informação mínima, que era suficiente, mas era uma coisa mínima. Não entrava em detalhes da coisa, de como você build up, como você constrói uma técnica de violão. Né? Ela trabalhava com quem já tinha uma certa propensão a tocar também. Acho que os irmãos Abreu já tinham isso lá natural. E eles tinham uma vantagem que eles trabalharam com o avô e com o pai, que tocava o violão. Né? A gente não teve essa possibilidade, a gente foi direto para trabalhar com ela. Então, no início das nossas aulas com a Monina, o meu pai até ia. Né? Assim, durante os 2 ou 3 primeiros anos ele acompanhava a gente. Depois ele nos deixou sós. Mas muita coisa foi acontecendo nesse percurso também. Né? A gente está naquela fase da adolescência ali, sobretudo o Odair, que chegou um momento que ele não queria saber de mais nada, ele queria ficar na rua. Então, a gente foi aos trancos e barrancos ali. Né? A Monina conviveu com o Olimpo do violão mundial. Né? Fala um pouquinho da vida dela. Então, a Monina foi uma grande virtuosa de violão. Ela estudou com o Segovia, quando o Segovia passou alguns anos lá no Uruguai. Então a Monina saía de Buenos Aires e ia lá para Montevideo para trabalhar com o Segovia. E ela fez isso durante, eu acho que 6 ou 7 anos. E ela desenvolveu esse lado do violão, ela também aprendeu alaúde. E ela chegou a fazer um esboço de carreira. Ela veio aqui para os Estados Unidos e foi muito bem recebida aqui e tal. Começou a fazer alguns recitais.
Mas, assim, logo no início da carreira, ela conheceu o Elisiário, né, o marido. Aí eles se casaram, foi um casamento relâmpago. Assim, eles se casaram, acho que 2 meses ou 3 meses depois que haviam se conhecido. E aí ela abandonou o métier, né? Eu acho que por ter abandonado, ela ficou com aquele gosto ainda de querer transmitir o conhecimento dela ou passar aquela herança toda, né, que ela tinha para os alunos. Então ela começou com os Abreu, e como aquilo foi uma coisa de sucesso absoluto na vida dela como professora, né, é claro que aquilo despertou muita curiosidade e muitas outras pessoas da época queriam estudar com Nina. Só que ela não era uma professora que cobrava pelas aulas, ela dava aula porque ela queria se dedicar àquilo e construir a carreira de um aluno, né? Não era apenas você preparar um aluno, ela ajudava na carreira também. Ela tinha muita autoridade, sobretudo lá no Rio, né? Ela era conhecida dos críticos, e todos tinham muito respeito por ela. Então, com o sucesso dos Abreu, muita gente ia para lá, que não ter aula com Nina, ela recusava. Ela aceitou pouquíssimos alunos. Agora, a técnica de vocês, então, foi vendo os outros, vendo os demais aí. Mas você fez curso de violão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Quem, eu? É. Não tinha violão na minha época. O violão só depois que eu saí do Brasil, que o violão entrou na Escola de Música do Rio pelas mãos do Turíbio, né? Isso foi já depois, nos anos 80. Você sai do Brasil que ano? Eu saí. A gente começou a sair para tocar os primeiros concertos em 79. Aí as coisas foram acontecendo, a partir de 80 foram acontecendo. Em 79 a gente foi representar o Brasil na tribuna de intérpretes em Bratislava, lá na ex-Tchecoslováquia na época, né? E lá a gente foi laureado e tal. Foi a primeira sensação de ser músico internacional, de poder tocar para uma plateia que entendia o que a gente estava fazendo, respeitava e tal. E depois, nos anos seguintes, foi uma coisa atrás da outra, assim, foi muito rápido até. Eu queria pegar um pouquinho antes de você chegar ir para o exterior, que é o seguinte: o seu trabalho como compositor. As suas obras hoje são executadas mundialmente. Eu vi uma vez uma declaração sua que nos anos 70 você se trancou um pouco para compor, porque estava naquela fase maluca de música concreta, aquela música experimental, e quem ousasse fazer música era mal visto. Como é que foi isso? Então, nós não chegamos a ser rivais lá nos festivais de São João da Boa Vista, mas você sabe, né, havia uma rivalidade ali entre os compositores quase mortal. Mas a minha vocação em música era aquela, era de escrever canções. Eu me considerava um bom escritor de canções, como você também era um bom escritor de canções. Você ainda fazia música e letra, né? Você fazia as duas coisas. Você ganhou o primeiro festival, eu ganhei o segundo. Então, eu fazia a parte da música, né? E ficava sempre na dificuldade de conseguir os parceiros e tal. O meu primeiro parceiro foi o Renatinho, lá, o Renato Santos Júnior. E depois que eu fui para o Rio, eu continuei procurando os parceiros ali de música. Entrei em outros festivais do Rio também. E eu teria, se não tivesse acontecido duo e aquela tivesse sido a vida que a gente acabou levando, eu teria enveredado por esse lado da música popular e teria virado um compositor de canções. E quando eu entrei para a escola de música, aquela coisa de compor canção não existia, esquece. Você está lá na frente dos caras fazendo música do Decafônica, você fala, não, compõe coisas tonais aqui. Está crucificado, está morto. Então ali eu arquivei toda essa coisa que eu tinha, essa propensão a escrever, digamos, entre aspas, né? E ao mesmo tempo, essa coisa da música popular, que era a nossa bagagem, né, na realidade, a gente veio no interior com essa coisa do choro, o negócio da bossa nova, eu vim com isso na cabeça. Quando chega lá no Rio, para estudar com a Nina, eu falei assim, esquece isso tudo. Isso aí não vale nada. Essa que era a ortodoxia. Isso aí não vale nada, você não pode misturar música clássica, é muito mais sério, você tem que estudar isso aqui, esquece esse outro lado. E foi difícil, né? E ela fazia ameaças, assim, se vocês não
Vou contar um episódio que foi interessante. A gente tinha uma espécie de empresário, nós éramos meninos prodígios, né? Esse jornalista que nos levou para conhecer a Monina, ele virou o nosso primeiro empresário. E fez a gente tocar pelo Brasil ali. E na época, eu já tinha essa tendência a fazer arranjos, então a gente tocava arranjos que eu fazia, Disparado do Vandré, fazia essas coisas meio mirabolantes ali, tocava choro, enfim. Uma vez a Monina descobriu um desses programas que a gente fazia, sei lá, foi no Mato Grosso, ela viu aquilo e falou assim, ó, se vocês continuar fazendo isso aqui, eu termino, não dou mais aula para vocês. Aí foi aquele choque, a gente teve realmente que parar, a gente parou. Porque ela estava nos preparando para fazer a grande estreia lá no Rio, no Teatro Municipal. E foi no foyer do Teatro Municipal, quando a gente tocou pela primeira vez. Qual o repertório? Era completamente clássico. Aí ela era... Na realidade, era curioso, porque a grande baliza, digamos, era os Abreu, né? Você tinha era a meca, né? Aquele alvo a ser atingido. Então, o repertório do violão não existia, né? O anterior aos Abreu era o repertório do duo Prestes Lagoia, que era um duo lá francês. E os Abreu começaram, a carreira deles foi muito curta, né? Durou muito pouco. Porque um deles parou de tocar, enfim, o pessoal do violão conhece a história bem. E eles montaram um repertório que era deles, que os identificava. Scarlatti, muito Scarlatti. Exatamente, o Sérgio transcreveu muita coisa de Scarlatti, era um Bach. Directamente de Río de Janeiro, Sergio y Odair con una sonata de Domenico. Aquí los tenemos. Bem clássico mesmo. Mas ao mesmo tempo, a Monina nos incentivava a tentar criar nossa própria personalidade. Mas dizia, olha, vocês não vão fazer como os Abreu, que faziam solos e duos, vocês vão só fazer duos. Mas ela não apresentava uma saída, você cria o seu próprio repertório. Mas ela imaginava que fosse dentro daquele universo que o Sérgio Abreu fazia. Então vamos lá procurar mais sonatas de Scarlatti para transcrever, vamos pegar mais Villa-Lobos para fazer. Eu até tentei no início fazer aquele tipo de coisa. Mas eu tinha aquela carga toda na música popular do choro. E quando eu ouvi Piazzolla pela primeira vez, lá nos anos 70, eu falei, o que tem de errado com essa música, gente? Pô, por que esse pessoal quer fazer música serialista, quer fazer música serial, né? Quer fazer música do decafônico? Eu adoro esse negócio do Piazzolla aqui. Eu comecei a fazer arranjos do Piazzolla, que eu tirava de ouvido.
Passava para 2 violões. Mas nessa época, a Monina já tinha ido embora do Brasil. Ela foi embora em 75 ou 76. Quando a Monina foi embora, eu fiquei livre. Né? Aquela pressão acabou. Aí eu comecei a fazer esses arranjos, mas aquela carga emocional que ela colocava, de que, olha, vocês estão se preparando para ir para a Europa e não sei o quê, quando forem não pode misturar as coisas, eu morria de medo daquilo. Mas era apaixonado por aquela música, e pô, quando a gente conheceu o Radamés, então foi loucura total, né? Um casamento certo. O momento de corte, então, foi Piazzolla e Radamés? Foi Piazzolla e Radamés. Então, o Radamés a gente conheceu, a Monina ainda estava no Brasil. Aliás, foi ela que deu a primeira partitura do Radamés pra gente. O concerto, inclusive, o concertinho estava nas mãos dela, os Abreu não quiseram tocar, ou não tocar, não sei lá. E a gente acabou fazendo aquele concertinho para oboé, 2 violões e cordas. Né? Chegamos a gravar em 74 para Continental com o Cursi de Almeida lá em Recife. E na realidade, quando eu peguei a partitura do Radamés, desse concerto mesmo, e eu comecei a tocar os acordes do Radamés, eram os acordes que eu adorava, né? Porque eu estava acostumado com aquela sonoridade, aquela sétima, aquela sexta e nonas, eu adorava aquilo. Ainda a música dele estava impregnada daquilo, eu falei assim, que maravilha. E fomos lá tocar o tal do concerto com o Radamés, né? Primeira audição, eu com o maior respeito pelo maestro e tal. Sentamos lá, né? Ele morava ali no Jardim Botânico, lá na sala dele, começamos a tocar, ele, para! Tá errado essa divisão sua aí. Aí eu, maestro, isso aqui. Não, mas não tem problema não, o que você está fazendo também tá bom. Pode fazer assim mesmo. Ele era muito generoso, né? Tinha essa coisa muito bacana. Isso foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida, porque eu sou muito também livre com as coisas que eu faço. As pessoas... Se estiverem mudando as coisas com bom gosto, muda à vontade, não tem problema nenhum. Né? Mas se você pegar o violão mais recentemente, essa separação de clássico e popular acabou, né? Acabou. Na realidade, mesmo na época, se você vai analisando os fatos, as pessoas que eram conhecidas como violonistas clássicas no Brasil,
O próprio Barros, ele tocava, ele tinha um repertório que era baseado em música tradicional do Paraguai, do Brasil, né? Uma pessoa que frequentou aquele mundo, aquele universo ali também. Então ficou aquele negócio, tem um violão clássico latino-americano e um violão clássico europeu. E tinha mais ou menos aquela coisa meio híbrida, que era o espanhol também, que ficava entre uma coisa e outra. Então, onde se apoia? Onde você traça a linha divisória? Né? E eu acho que, enfim, eu acho que é complicada a história. A gente tá, nessa época, era a época do Brêmio, e já muitas cabeças haviam catapultado o violão com uma esfera superior e tal, achando que não, esse tipo de repertório é inferior, esse aqui é superior. Você falou no Radamés. O Radamés, aliás, essa obra para violão dele, como ele era tão eclético, a obra para violão ficou um pouco escondida ainda. Quem eram os grandes compositores de violão, além de Radamés e Villa-Lobos, aí, brasileiros? Eu acho que era só o pessoal de música popular. Digamos, eu não conheço tanta coisa assim. Por exemplo, o Fábio Zanon, ele fez vários programas sobre isso, ele conhece o repertório bem mais que eu. Mas eram poucos. Quando um compositor, digamos, da esfera clássica escrevia algo para violão, primeiro que era um acontecimento, e escrevia aquela coisa só. Por exemplo, existe uma peça do Edino Krieger. O Marlos Nobre escreveu mais coisas, mas também não chega a ser uma coisa de vulto, né? São poucas coisas. E os outros compositores, tem o Guerra Peixe, que escreveu uma série maior de peças. Acho que fora disso tem o Mignone. O Mignone também deixou. E fora disso, você começa mesmo a não ter compositores de nome, né? Os compositores não têm tanto prestígio assim. Vocês gravaram o Piazzolla, mas chegou a haver uma parceria com o Piazzolla? Ele chegou a compor para vocês? O Piazzolla escreveu Tango Suíte para o Duas Sades. Olha só. Né? A gente se encontrou em 83, numa casa de amigos em comum, lá em Paris. E nessa época a gente já tocava a música dele, né? E nós fomos levados para essa casa exatamente para tocar a música dele para ele. Ele enlouqueceu quando ele ouviu a gente tocar. E curioso, que ele falou assim, vou escrever para vocês. Isso foi em outubro de 83. Em janeiro de 84, a gente recebeu a partitura. A gente morava lá em Campo Grande, no Rio. Recebi a partitura do Piazzolla em casa. Olha só, rapaz. E aquela peça, quer dizer, 3 movimentos, né, Tango Suíte, aquilo abriu tanta porta pra gente, né, assim, é inacreditável como um compositor e uma peça possam ser tão influentes. Realmente foi uma coisa maravilhosa, um presente inimaginável. Tiveram contato depois? Sim, a gente chegou a se ver algumas vezes. Como a gente foi para Non-Such Records por causa da música do Piazzolla. É curioso isso, né? Porque a gente tocou um concerto no Mercury Hall em Nova York em 84.
No mesmo ano que a gente começou a tocar a Tango Suite. Nesse mesmo ano, a gente tocou a Tango Suite em Liège, com a presença do Piazzolla, e oficialmente foi a estreia da música, mas a gente havia tocado para treinar um pouquinho antes, tinha tocado isso no Espírito Santo, sei lá, tinha tocado em algum concerto lá, para não tremer lá na hora. E a gente fez a estreia oficial, acho que foi em abril, mais ou menos, lá em Liège, com a presença do maestro. Ele enlouqueceu, ele pulou no palco, da plateia ele veio, o Piazzolla era coxo, né? Ele tinha um problema de perna, assim, mas ele conseguiu se lançar ao palco, nos abraçou, e ficou aquela coisa gostosa, né? E a gente estava, naquela época, o Duo Assad estava agitando, né? Começou a ficar muito forte a nossa carreira. A gente veio de lá, aqui para os Estados Unidos, tocamos no Merkin Hall, em Nova York, e estava um produtor que tinha acabado de sair da ECM, que era o Robert Howard, que foi um dos diretores da ECM, que é a célebre ECM do Keith Jarrett, do Egberto. Então, ele tinha acabado de ser contratado pela Nonsuch para revitalizar a companhia, que vinha dessa coisa do fracasso um pouco da música de vanguarda, né? Então ele que começou ali na companhia toda aquela coisa do minimalismo, o Philip Glass começou ali, o Kronos Quartet começou ali, nós começamos ali com ele, nós fomos os primeiros a ser contratados por ele. E ele foi a esse concerto, ele ouviu essa coisa do Piazzolla, depois do concerto veio falar conosco, falou assim, quero gravar isso. Eu falei, então quando? Ele disse, não, agora, vamos gravar agora. Ah, não, mas está em turnê. Quando voltar da turnê a gente grava. Nós gravamos no mesmo mês. Assim, saiu aquele primeiro disco assim, com a Tango Suite, que foi assim, abriu muita porta realmente. E mais tarde, mais ainda, quando depois da morte do Piazzolla, aí virou um show, né? Porque todo mundo queria gravar o Piazzolla e a gente passou a ser lembrado e fomos gravando com todo mundo, com o Gideon Kramer, com o Yo-Yo Ma. Só para pegar a parte internacional, em geral, a porta de entrada no mercado mundial são os grandes festivais de música. Vocês já foram direto sem os festivais ou chegaram a participar também? Não, a gente teve uma carreira sui generis, porque a gente deu muita sorte nas primeiras coisas que fizemos, né? Coisas que não aconteceriam nos dias de hoje. A estreia nossa em Nova York foi em 81. A gente saiu de lá com um contrato assinado. Nós fizemos uma audição para tocar esse concerto lá no Kaufman Hall, que era uma audição para Alcine Strings, para a fábrica de cordas, que patrocinava esses eventos lá nessa sala, que é uma sala de prestígio, né? A gente fez aquele concerto e saímos de lá com um contrato com o Harold Shaw, que era um grande agente na época. E sorte. Sei lá, você tem que estar fazendo a coisa certa também. A gente tocava muito bem. E chamava atenção, realmente, dois irmãos, dois barbudos e tal. E aquilo ali foi pra frente. E toda vez que a gente fez uma coisa assim que foi mais importante, acarretava outra. A gente não chegou a fazer, nesse festival que você passa a ser conhecido. Então, foram eventos assim, isolados às vezes. Essa coisa que eu acabei de contar do concerto do Merkin Hall, que era uma salinha pequena em Nova York. Não é dentro de um grande festival. Mas tá lá um produtor da Nonsuch, foi uma feliz coincidência. E ele queria gravar a gente outra. Sérgio, um dos desafios do duo, obviamente, é a compatibilidade entre as duas partes lá.
Você sempre foi o cérebro do Dudu e o Odair era aquele furacão também. Como é que se dava, digamos, essa sincronização entre vocês? Eu acho que no início, é claro que todo mundo que faz a mesma coisa rivaliza um pouco, né? Acho que você quer também fazer. Eu acho que no início eu sempre cuidei da parte do repertório e tal. Eu redistribuí as coisas bem, assim, meio equilibrado. Mas depois de um certo tempo eu acabei desistindo. Eu falei assim, pô, ele toca tão bem, tem essa possibilidade de fazer coisas mirabolantes. Eu passei a escrever mais em função do que ele fazia. Então, os próprios arranjos que eu fiz, os primeiros arranjos, que eu comecei a usar muito, né? Um repertório que as pessoas não tocavam. Depois do sucesso que a gente encontrou com o Piazzolla e com o Radamés, fora do Brasil, eu pensei, por que não o Egberto? Por que não o Hermeto? Né? Em 80, eu não lembro o ano certo, deve ter sido 86, nós fizemos um disco chamado chamado Alma Brasileira, nos quais a gente reuniu o Marlos Nobre, o Vila Lobos, tem música minha lá também, botei o Egberto, botei o Wagner Tiso, o Hermeto Pascoal. Era um disco democrático, porque... Sou craque, rapaz. Então era independente daquele rótulo, né, do compositor. E era uma bobagem, né, porque eles faziam a mesma música. Você pega a coisa do Marlos Nobre, até que a gente colocou nesse disco, é baseado em música tradicional também. Você bebe da mesma fonte e diz, não, o compositor é diferente. Um é clássico, o outro é popular. Isso não existe. E vocês se mudam... O primeiro país que vocês vão morar, qual que é? Os Estados Unidos já? Não. A gente foi para a Europa e lá a gente conheceu o Caras Metades, o Odair acabou indo para Bruxelas, onde eles estão até hoje, e eu fiquei pela França. Quer dizer, na realidade, desde que a gente saiu do Brasil, lá no início mesmo, a gente já se separou geograficamente. Só que lá era mais fácil porque a distância Bélgica-França é pequeniníssima, né? Lá a gente tinha mais contato físico. A partir de 96 ou 97 eu vim para os Estados Unidos. Aí nós ficamos realmente separados por uma boa distância, né?
Mas como a gente tinha aquela bagagem toda de tocar junto, nunca foi um problema. Bastava se reunir um pouco antes. Continuamos fazendo repertório. E quando eu vim para os Estados Unidos, a nossa carreira mudou muito, porque a gente começou a fazer muita música de câmera, né? Passamos a tocar com outras pessoas. Coisas que a gente não tinha feito até então. Era mais essa coisa do duo mesmo. Essa coisa de você ir para outros territórios que você não explorou ainda é muito bom para a carreira de qualquer um. Você ficar limitado ali naquele mundo tocando o mesmo repertório e para as mesmas pessoas, que o mundo do violão é muito pequeno, né? A gente acabou saindo desse mundo. E vocês, como é que é? Vocês têm... bom, agora com a pandemia bagunçou tudo. Mas vocês têm... anualmente tinham um circuito de apresentações? Como é que... Sim, a gente não parou até sermos parados pela pandemia. A última vez que o Odair e eu tocamos juntos foi no final de 19. A gente deveria... Não! Foi em fevereiro de 2020. Pouco antes. O ano passado, em 2020, a gente tinha... Era assustador o que a gente tinha para fazer. E caiu tudo. E esse ano também, até agora, tá devagar. As coisas começando agora a acontecer. Tem uma história que você me contou uma vez extraordinária. A maneira como você preparou a sua irmã, Badia Assad, para um concurso de violão, dando orientação pelo telefone por carta, e ela empatou com o Fábio Zanon. Como é que é essa história? Rapaz, essa foi uma história gostosa, porque a Badia começou a tocar violão meio tarde, digamos. Ela tinha 14 anos. Foi exatamente quando o meu pai voltou para São Paulo Boa Vista. Meu pai ficou 10 anos no Rio, talvez um pouquinho mais. E ele, quando a Badia fez 14 anos, ele falou assim: eu vou embora porque a minha filha não vai crescer no Rio de Janeiro. Ele achava o Rio de Janeiro o fim da picada. E foi por isso mesmo. Então aquela loucura não tinha parado. Ele pegou, deixou tudo e voltou para São Paulo Boa Vista e começou tudo de novo lá, porque ele não queria que a Badia crescesse no Rio. E a Badia já tinha acabado de começar a tocar e eu vi que ela tinha aquele jeito, tinha talento e tal. Eu não sei como é que a gente fez, nem me lembro. Eu sei que foi por carta, porque telefone não dava, era muito caro também. Né? Ela mandava as gravações que ela fazia e eu escrevia: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, deixava tudo marcado. E quando ela foi melhorando e tal, ela chegou a ter aula com o Zé Lopes também. E também deixou o Zé Lopes para lá. É incrível. Umas coisas voltam a acontecer. Né? E quando ela foi se preparar, eu falei assim: você está na hora de você fazer esse concurso. Acho que tem esse concurso aqui no Rio, você pode fazer. E aí tinha o repertório X e não sei o que, a gente foi montando o repertório. Ela mandava as gravações, eu mandava as correções de volta. E ela não fez feia, não, ela fez bem a beça. Uma coisa interessante é que o seu pai não tinha parada. Só que vocês criaram uma família muito sólida e muito com os sobrinhos. Eu tive o prazer já de passar uns fins de ano lá com vocês e tudo. A sua mãe, que era grande âncora.
certamente. Meu pai também, meu pai era uma figura, você conheceu meu pai, né? Conheceu o seu Jorge. Uma figura muito carismática, muito complicada, mas com um carisma impressionante. E era muito polarizador, né? Realmente ele formou ali em São João da Boa Vista uma turma de choro, que nunca teria chegado perto de música. Hoje tem pessoas que vivem de música ali, que são chorões, né? Pô, o Micael Chaves, a Josi, o Daniel Pereira. São figuras maravilhosas, né? Que vivem de música e foram os primeiros alunos dele ali. Né? Ele modificou a vida de algumas pessoas ali em São João. Mas a minha mãe, que é aquela figura central ali, né? Que todo mundo quer, ela aglutina realmente as pessoas, quer estar perto e tal. Ela é demais. Eu sou fã absoluto dela. Vocês, uma vez, se juntaram a família inteira aí num show fantástico. Eu Então, a recebi gente foi. uma reportagem do Los Angeles Times falando da sua mãe, maravilhas. Isso, isso. Ué, a gente foi fazendo sucesso fora, foi fazendo a carreira, e os pais mesmo, eles acompanhavam isso de lá de distante, né? E a gente tinha aquele sonho de falar, de repente eles vêm ver como é que isso funciona, quem sabe a gente monta alguma coisa, porque meu pai tocava bem, e minha mãe cantava de maravilha, né? E passou pela cabeça de fazer um show da família. E o pessoal aqui no Ops 3 na época, tinha até outro nome, era na nossa agência de concertos aqui, eles gostaram da ideia. E era meio arriscado, né? Porque eu estou juntando músicos profissionais com os amadores, né? Eu acabei botando a família toda junto. A gente fez um show, montou o tal show, que foi depois, mais tarde foi gravado, tem vídeo. E a primeira vez que eles pisaram num palco já foi no Met Museum, em Nova York. Quer dizer, eu estava arriscando muito ali, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas não, foi tranquilo. O meu pai, muito nervoso, né?
nervoso, né, por estar tocando assim para a plateia, que era o sonho dele, né. A minha mãe foi walk in the park, não tem problema nenhum. E ela fazia um sucesso, era inimaginável o sucesso que ela fazia. As pessoas que mais faziam sucesso no show da Sad Family era minha mãe e o meu filho Rodrigo, que também não é músico. Mas e o Rodrigo é aquele grande cara de pau, né? Porque ele canta bem, ele é bonito e tal, ele compunha. Ele parou depois, né? Porque ele fez cinema. E era muito bom de palco, né? Ele não tinha problema nenhum estar no palco. E a Badi com os... A Badi daquele jeito, era uma coisa assim meio assustadora. Mas a gente fez um espetáculo bonito, assim, que mostrava vários momentos da família, inclusive o momento do casal principal, que era o Seu Jorge e a Dona Ica, né? Ficava o Seu Jorge acompanhando a Dona Ica lá daqueles sambas, canções lá antigos, que era maravilhoso, um momento assim incrível. Eu assisti em São Paulo, aí foi um show fantástico. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Uma vez também eu estou escrevendo sobre os índios Tabajara. Sim. Você contou de uma vez que vocês foram se apresentar aí em Nova York, que apareceu o Nato Lima. Você chegou a conviver com ele? Nós chegamos a visitá-lo, quer dizer, a gente conheceu. Tem uma história interessante. Eu te falei lá atrás, quando a gente começou a falar, sobre dois irmãos lá de Ribeirão Preto, os irmãos Penha. Os irmãos Penha foram os que nos introduziram aos Tabajaras. Assim, o primeiro disco que a gente ouviu dos Tabajaras foi através deles. Eles eram fãs assim, dos Tabajaras. E os irmãos Tabajaras fizeram um disco de música clássica. Né? Eles fizeram dois até, que se chamava Casually Classic, que tinha esse repertório chave, meio chavão até, né? de música erudita. Né? Muita coisa conhecida. Mas eles tocavam lindamente aquilo, realmente um som maravilhoso. Foi muito bacana aquilo. E a gente tinha vontade de conhecer, a gente não conhecia músicos assim desse nível, né? E eles foram para o Rio, né? Eles tinham um sítio lá em Araruama. E o Edinho Penha falou: os Tabajaras estão em Araruama, vocês não vão vê-los. Meu pai saiu lá de Ribeirão e foi com a gente lá para Araruama. Conheceu os dois. A gente se conheceu lá no Rio. Araruama, né? E chegamos assim de surpresa, realmente ele não estava esperando, ninguém avisava nada naquela época, né? E ele sentou lá com a gente, nos ouviu tocar, depois deu conselhos, falou assim: é muito difícil essa coisa de carreira, porque eles também cortaram um dobrado aqui nos Estados Unidos, até conhecerem sucesso e tudo foi complicado para eles. E ele deu até uma desestimulada, assim: esse caminho é muito árduo. Então a gente ouviu nessa época e ouvimos de novo dessa vez quando ele veio nos ver tocar lá no Kaufman Hall, o mesmo hall que a gente fez a nossa estreia em New York. Ele apareceu, claro, a gente reconheceu, né, e tal. Tem até o episódio de que o Odair ficou quase transtornado quando viu ele chamava de Mussapere, né? Falei assim: o Mussapere ali, que legal. E alguém tava dizendo: daí como você toca, não sei o que. Ele falou assim: não, quem toca é aquele cara ali. It's like a piano.
Eu consegui, nessa época, aí, eu fiz uma entrevista com ele pelo telefone, 2 horas e meia. Sim. Ele me contou toda a história dele saindo lá do meio da tribo. Sim. Não, mas era fantástico, fantástico, fantástico. Depois morreu o irmão, ele colocou a mulher, né, e tal. luz japonesa, né? Então, nessa época que a gente se reviu em Nova York, a gente chegou aí ao apartamento dele. E ele estava querendo voltar para o Brasil, acabou voltando para o Brasil. Ele voltou para o Brasil, mas se arrependeu, né? A mulher não gostou, acabou voltando sozinha para os US. E ele depois voltou e ficou doente e acabou falecendo. E foi mal, porque terminou mal, assim, com problemas de financeiros também. Ah, é? Com tanto... Coisa meio triste. A gente fez até uma coisa assim meio internacional de pedir e tal. Até a vida de músico é triste, né? Se você não acerta os ponteiros e não é cuidadoso, as coisas vão embora. Na gola que se entra de sola vai dançar. Morena boa que me faz penar, bota sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota sandália de prata e vem pro samba, samba. Se acaso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher que você deixou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher que você deixou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Morena boa que me faz penar, bota sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota sandália de prata e vem pro samba, samba.
bochicho do chocalho. Será que já chega assim e já sai trabalhando pro trabalho? Morena de Angola que levou chucaronado na canela, passando pelo fingimento na face quebrada sem chinela. Ai, 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 praias tão lindas, cheias de flores. Nenhuma tem um encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu, tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar. Pelas manhãs tu és a vida E à tarde o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno Ao te beijar, ficou perdido de amor.
perdido de amor.